Muito obrigada, senador Telmário, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para tratar de alguns assuntos. Um deles foi a bela manifestação de apoio oferecida à presidente Dilma, que aconteceu no final da manhã, já no início da tarde, no Palácio do Planalto ontem. Então, quero dizer que foi uma manifestação, além de importante, marcada de muita emoção, porque lá as mulheres todas puderam demonstrar à presidente Dilma que não apenas ela tem sido constantemente agredida politicamente, mas principalmente pela sua condição de gênero, e que todas nós nos sentimos da mesma forma agredidas. Quero falar também, senhor presidente, sobre alguns assuntos que vêm nos preocupando. Já há algum tempo a gente tem utilizado a tribuna, os microfones dessa casa, para falar do momento de intolerância que nós estamos vivendo no Brasil e da possibilidade de que a violência cresça caso providências necessárias e urgentes não sejam tomadas. E, senhor presidente, nós assistimos no dia de ontem a morte, o assassinato de 2 trabalhadores rurais sem terra. Então, vou tratar desse assunto também, senhor presidente, que entendo que todos nós que temos responsabilidade com não só o desenvolvimento do nosso país, mas com a segurança, com o bom relacionamento de todos os brasileiros e brasileiras, precisamos nos manifestar e nos posicionar em relação a esse fato. Mas eu quero iniciar o meu pronunciamento com a notícia que, com a decisão que foi tomada no último dia 5, em reunião do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, que decidiu por ampla maioria de votos, pela demissão do procurador, ou então agora ex-procurador, Douglas Kishner. Esse procurador que atuava no estado de Rondônia, nosso vizinho estado de Rondônia, e que ele foi demitido por conta de um processo administrativo aberto contra ele, por conta de que ele não apenas agredia fisicamente, moralmente, psicologicamente a sua esposa, mas a mantinha em cárcere privado e também presenciou, incentivando até, a agressão da sua própria esposa pela pastora da igreja em que eles frequentavam, senhor presidente. Então, eu penso que hoje, sexta-feira, nós estamos encerrando mais uma semana de debates, analisando aqui episódios políticos importantes para o nosso país. Momento em que se encontra em curso no Poder Legislativo, e especialmente na Câmara agora, a análise do pedido de impeachment da presidente Dilma. Esse, sem dúvida nenhuma, tem sido o debate que mais tem marcado o plenário dessa casa e as comissões, enfim, acredito que toda a sociedade brasileira. Nós assistimos, nesta quinta-feira, 7 de abril, manifestação que eu me referi aqui, das mulheres dos movimentos sociais que foram até o Palácio do Planalto declarar apoio à presidente Dilma em defesa da democracia, mas o apoio enquanto a sua condição de gênero. As mulheres são as primeiras, senhor presidente, a clamar para que a sociedade se torne cada dia menos tolerante, a clamar para que a sociedade se torne cada dia menos tolerante quanto se trata de atos violentos contra os direitos humanos. Para servir como exemplo particular, eu aqui já citei, o julgamento ocorrido no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que, repito, por ampla maioria decidiu pela demissão do procurador da República, Douglas Kishner, cuja acusação de agressão física contra a sua esposa, agressão moral, agressão psicológica, tortura psicológica e a manutenção da sua esposa em cárcere privado. A notícia que foi da decisão do último dia 5 e que foi publicada no órgão máximo
encarregado de controlar e fiscalizar a atuação administrativa dos órgãos do Ministério Público, descreve o voto do conselheiro Leonardo Carvalho, apoiado por 12 dos 14 membros daquele colegiado, e dá conta de que o réu foi condenado por prática de incontinência pública escandalosa, por comprometer gravemente a dignidade do Ministério Público da União. De acordo com a portaria inaugural do processo administrativo disciplinar, instaurado pela comissão processante instituída para investigar a matéria, Douglas Kirchner e Erenice Batista Pitaluga, que é pastora da Igreja Evangélica Hadar, em Rondônia, ofenderam a integridade corporal e a saúde da esposa do procurador, Tamires Souza Alexandre, além de terem privado de a sua liberdade por meio de cárcere, que resultou em sofrimento não só físico, mas, como já me referi, um sofrimento moral, um sofrimento psicológico à vítima. De acordo com a assessoria de comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público, as agressões e o cárcere aconteceram entre fevereiro e julho de 2014, ou seja, quase 6 meses, senador Telmário, que um procurador da República mantinha sua mulher não só em cárcere privado, mas espancava sua mulher, a agredia psicologicamente e ainda incentivava que a pastora da igreja que ambos frequentavam fizesse a mesma coisa. O caso, que foi denunciado por meio de boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente na cidade de Porto Velho, em Rondônia, aponta que a Igreja Evangélica Hadar, da qual fez parte até então o procurador, explora crianças e adolescentes, obrigando-os a exercer trabalhos durante altas horas da madrugada, quando os menores são ordenados a vender sanduíches em vias públicas da capital em benefício da igreja e também a realizar serviço de faxina no templo. Eu quero lembrar, senhor presidente e senhores senadores, que diante de tantas provas de violação e abuso, que este agora demitido procurador fazia parte da equipe responsável pela investigação que analisa a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre suspeita de prática de tráfico de influência em favor da Odebrecht, no caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, BNDES. Os advogados do ex-presidente já vinham atestando há muito tempo que Douglas Kirchner negava informações ao próprio ex-presidente Lula, mas, por outro lado, era parceiro em repassar de forma criminosa informações referentes ao caso, que corria em segredo de justiça a vários órgãos de comunicação, em especial a revista Época. Ou seja, este procurador, que ao mesmo tempo agredia sua esposa, mantinha em caráter de cárcere privado, fazia parte do grupo de procuradores que atuava no caso do ex-presidente Lula, negava informações ao ex-presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, repassava à imprensa brasileira. Um dado importante é que, não por coincidência, senador Telmário, vejam, não por coincidência, o mesmo agora ex-procurador teve como sua advogada de defesa ninguém menos do que a senhora Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma. Portanto, senhores senadores, fecha-se o círculo e ficam claros os critérios de subjetividade, suspeição e, por que não dizer, de falta de responsabilidade com os quais o ex-procurador atuou na condução do caso de investigação relativo ao ex-presidente Lula. Assim sendo, devemos reconhecer que a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público representa a necessidade de atitude de justiça que deve permitir
permear a conduta de órgãos públicos nas pessoas de seus servidores, ao lado de cidadãs e cidadãos, em favor da compreensão da importância de lutar todos os dias contra a exacerbação dos poderes e colocar um freio na ânsia insana de servidores que, investidos... Senador Vanessa, só me permita um pouco, para mim, o discurso de Vossa Excelência chama atenção aqui, de forma que a gente não pode, nesse momento, passar isso em branco. Eu só queria entender o seguinte: o procurador que espancava a esposa dele, que mantinha ela em cárcere privado, é o mesmo procurador que investigava o ex-presidente da República e que não fornecia as informações ao ex-presidente para a defesa e que fornecia essas informações à mídia e que agora, ao ser excluído do quadro, cuja advogada de defesa é uma das que pediu impeachment da presidente Dilma. É isso que a senhora falou? É isso? Isso. É exatamente isso que Vossa Excelência, de uma forma muito didática, simples, está mostrando à sociedade brasileira, senador Cristóvão. É exatamente isso. Esse Douglas Kirchner, eu quero dizer que no meu estado do Amazonas tem tem uma ex-procuradora mulher, eu conheço várias mulheres ex-procuradoras e há muito tempo havia dentro do Ministério Público, não só por parte das mulheres procuradoras da União, mas também dos procuradores, um grande movimento para que esse cidadão, chamado Douglas Kirchner, fosse punido porque, como a própria decisão adotada, que o demitiu da função, acertadamente colocou que ele colocava em risco não apenas a situação da sua própria esposa, cometendo dessa forma crime, mas como ele manchava fortemente a imagem do Ministério Público Federal. E eu quero dizer que, diante dessas muitas coincidências, vejam, como disse aqui o senador Telmário, um procurador que atuava num processo que responde o presidente Lula, de investigação, se o presidente Lula prestava serviços e usava o seu próprio prestígio para ajudar uma empresa privada. Este procurador que coordenava esse processo, ao se deparar com vários pedidos do ex-presidente Lula, negava todos, mas repassava à imprensa todos os dias. Então, eu quero dizer que, apesar de todas as ilegalidades, de todas essas ações criminosas cometidas por este jovem senhor, é um jovem senhor, é lamentável a gente ter que dizer isso, apesar disso, eu creio que a decisão adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, recente, em demitir esse cidadão, ela mostra que a justiça pode ser feita. Ela mostra que nada deva ficar na impunidade. Certamente, ele foi demitido por ter praticado diversos crimes contra a sua própria esposa, mostrando esse sim um desequilíbrio. Então, mas ele já vinha, no âmbito do exercício da sua profissão, mostrando que não agia de acordo com o que determina o Ministério Público Federal, visto que ele praticava atos que não condiziam com as normas do próprio Ministério Público Federal e, por isso, não havia sido punido. Então, eu quero dizer que falo aqui não só como parlamentar, como senadora, mas falo, sobretudo, como mulher, porque muito tempo evitei de vir à tribuna falar sobre o assunto para não dizer que nós estávamos politizando, senador Cristóvão. Evitei. Mas o meu telefone, minhas mensagens, minha caixa de e-mail é cheia de mensagens de muito tempo de procuradores e, principalmente, procuradoras que exigiam punição a este jovem senhor que atuava no Ministério Público Federal no estado de Rondônia. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senadora, primeiro eu fico satisfeito que o senador Telmário tenha provocado a repetição do que a senhora falou, porque é importante que saiba. Mas hoje nós estamos
tão despolitizado nesse país que tem gente que vai dizer que vai ficar contra a senhora dizer essa verdade porque ela pode parecer que é contra o impeachment. Nós entramos num processo em que de despolitização, na verdade, de torcida. A verdade tem que ser dita, e eu fico satisfeito que a senhora chegue aqui e diga essa verdade. Eu vou continuar procurando as verdades sempre, mesmo que digam hoje no Brasil que procurar a verdade é ficar em cima do muro. Procurar a verdade é procurar a verdade. E tem gente que encontra rápido a verdade, através até da fé, não precisa nem de argumento. Tem gente que demora a encontrar a verdade, sobretudo em temas da responsabilidade que nós temos. Eu vou continuar fugindo das manipulações. A manipulação que diz que o impeachment é golpe, e a manipulação contra a Constituição, e a manipulação que diz que manter a presidente Dilma é golpe contra a República, que seu governo não vai ser bom. E aí a gente pode dizer o mesmo também do governo que vier com o presidente Temer. Então, a gente tem que procurar a verdade. E eu fico satisfeita que a senhora esteja aqui denunciando o fato desse procurador criminoso, que é crime o que ele faz, bater na esposa ou em qualquer... Ele fere a lei e, obviamente, lembrar as relações dele com todo o processo político brasileiro, na medida em que caiu nas mãos dele o processo do ex-presidente Lula e tem como advogada essa senhora, que é uma das defensoras da legalidade do impeachment. Eu acho que a senhora fez muito bem em trazer esse assunto, dizer a verdade aqui e que as pessoas saibam disso na hora que vão tomar suas decisões. E pode até dizer, quem quiser, esse é um bandido, mas não importa na minha tomada de decisão. É isso, senhor presidente. Nós temos que buscar a verdade. E a senhora aqui disse uma verdade. Eu agradeço, senador Cristóvão. E aqui, como Vossa Excelência repara, eu evitei trazer este assunto à tribuna, como tenho evitado relatar daqui todas as agressões que a presidente Dilma vem sofrendo, não só politicamente, mas principalmente em relação à sua condição de gênero, pelo único fato de ela ser mulher, senador Cristóvão. E veja, eu não considero que haja coincidência nos fatos deste procurador agir de uma forma tão parcial no desempenho de sua função, porque é isso que ele fez, foi isso efetivamente que o procurador fez o tempo inteiro que esteve à frente de um dos processos movidos contra o ex-presidente Lula. Este mesmo procurador espancava, incentivava uma pastora da sua igreja a espancar a sua própria esposa, mantendo-a em cárcere privado. E este cidadão que respondia a processo administrativo no âmbito do Ministério Público tinha como sua advogada aquela senhora advogada chamada Janaína Pascoal. Então, é muita coincidência. Eu lamento que esses fatos venham ocorrendo no Brasil, mas eu creio, senador Cristóvão, como Vossa Excelência diz, é preciso que a gente fale as verdades e que todos nós possamos, a partir das verdades e não das mentiras inventadas, chegarmos às nossas próprias conclusões e permitir que a população brasileira chegue à sua própria conclusão, porque o que acontece hoje é uma manipulação tamanha das informações, é um dirigismo, é uma parcialidade tamanha de tudo aquilo que se divulga, que a população está chegando a conclusões. Agora, a uma conclusão quase que única, contra a presidente Dilma, achando que a presidente Dilma é a responsável por tudo isso. Senador Cristóvão, eu até vou mudar um pouco a linha do meu pronunciamento, né, a ordem que eu aqui havia definido, para usar um exemplo disso do que eu estou falando, que Vossa Excelência fala também. Há alguns dias teve uma manifestação de trabalhadores rurais, né, que são organizados no país há muitos anos e que lutam pela reforma agrária, aliás, uma das bandeiras mais justas, mais corretas, porque não pode a gente continuar vivendo num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde muita gente não tem a terra para produzir. E alguns detenham de forma ilegal grandes áreas. Então, veja, durante uma manifestação também de apoio à presidente Dilma, o secretário de Finanças da CONTAG
senhor Aristides Santos, ele fez um pronunciamento em que ele disse o seguinte, eu vou ler parte do pronunciamento dele, senador Lindbergh. Ele diz, vamos ocupar as propriedades deles, as casas deles no campo. É a CONTAG e os movimentos sociais que vão fazer isso. Vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas. Se eles são capazes de incomodar um ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos incomodar as casas deles, as fazendas e as propriedades deles. Aí ele diz, vai ter reforma agrária. Eu acho que, nesse momento, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que se dizem. Todos têm que tomar cuidado. Por quê? Para não permitir que manipulações e interpretações possam ser utilizadas. Após esse discurso, eu mesma recebi, senador Theomário, inúmeras mensagens, muitas mensagens, dizendo que estão aí os assassinos, os baderneiros, novamente ameaçando os proprietários e os grandes produtores do Brasil. E isso disseminou nas mídias sociais de uma forma que eu fiquei impressionada, porque imediatamente passaram a tratar todos aqueles, não apenas dirigentes, mas filiados à CONTAG. E o que é a CONTAG? A CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Assim como os grandes proprietários e produtores têm a sua entidade, que é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e várias federações em todos os estados do Brasil, também os trabalhadores rurais têm a sua entidade, que é a CONTAG. Então, o que ele disse? Ele disse que se quem é a favor do impeachment pode incomodar um presidente, um membro do Supremo Tribunal Federal, que eles iriam adotar a mesma prática. Ao invés de apenas recepcionarem essas palavras, não, transformaram essas palavras numa ameaça gravíssima, presidente senador Theomário, gravíssima. E o que a gente viu? O que aconteceu? Aconteceu que a notícia é que ontem, no estado do Paraná, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, 2 trabalhadores rurais foram assassinados. 2. E como foi que eu recebi a notícia? Certamente eu recebi a notícia tal qual os senhores devem ter recebido, de que, porque a própria Secretaria de Segurança, senador Lindbergh, do Estado do Paraná, divulgou uma nota afirmando que os trabalhadores sem terra que armaram a emboscada para a polícia e para os pistoleiros da fazenda onde eles se encontravam acampados. E por que eles estavam acampados na fazenda? Porque já há uma decisão judicial de nulidade dos títulos de propriedade. Veja, senador Lindbergh, a fazenda Araupel, há uma decisão judicial dizendo que esta empresa invadiu terras para além daquelas de sua propriedade e que esta empresa promoveu grilagem de terras. E exatamente nesse pedaço de terra, onde existe uma decisão judicial de que os proprietários não são os proprietários da terra, foi nessa parte que mais de 2.500 famílias foram lá acampar e lutar com o governo para que tivesse o direito àquele pedacinho de terra para plantar e para sobreviver. Mas não, eu recebi a notícia da seguinte forma, como a grande maioria do povo brasileiro, que os trabalhadores sem terras agressivos, baderneiros, criminosos, teriam promovido uma emboscada para a polícia e para os capangas da fazenda Araupel. E, na realidade, não foi isso. Isso, segundo a própria nota da CONTAG, é a maior mentira, é a maior falácia. Mas como? Mentir hoje vale muito a pena, porque eles mentem e logo os meios de comunicação dão conta de difundir como se aquilo fosse a grande e única verdade. O que eles dizem é que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles é que foram atacados pela polícia do estado do Paraná. Eles é que foram atacados pelos jagunços, e isso resultou na morte de 2 agricultores. Isso não é coisa qualquer e nem está dissociado um fato do outro também, senador Theomário. Não está dissociado. De maneira nenhuma. Então, olha a que ponto nós estamos chegando. E só para lembrar, a polícia do estado do Paraná foi aquela mesma que recebeu ordem do governador para invadir
uma manifestação pública dos professores e agrediu os professores barbaramente. É a mesma. E ainda divulga uma nota dizendo que eles é que foram atacados pelos sem terra. Os resultados, segundo a nota da CONTAG... Senadora, só a título de... para a gente informar. Quem é o governador lá do Paraná? Ele é de qual partido mesmo? O governador? O governador é o Richa, do PSDB. Ah, ele é do PSDB? Do PSDB. Essa violência contra o homem do campo, contra os professores, é um governador do PSDB? Perfeito. Ah, tá, eu só queria ter essa informação. Não, senador, e é bom que se diga também que não é só essa questão. Contra o governador do estado do Paraná existem muitas denúncias e processos também. O governador está prestes a ter uma complicação muito forte, inclusive desvio de recursos para a construção de creches, não é? Assim como no estado de São Paulo, mas não, o que a gente vê é apenas um direcionamento dos meios de comunicação tentando incriminar a qualquer custo o governo da presidente Dilma. E eu quero repetir, porque a gente fala aqui da tribuna e eles vão dizer que nós somos contra a investigação da corrupção. Não, nós somos a favor da investigação da corrupção. Pelo contrário, o que está em curso no país, o golpe, não é apenas para retroceder nos direitos conquistados pelos trabalhadores, não é apenas para retroceder a política e o arcabouço de uma nação mais independente comparada àquela que nós tínhamos há mais de uma década atrás. Uma nação que busca, a partir da riqueza do petróleo, por exemplo, garantir uma maior fonte de recursos para ser aplicada em educação. Então, não é só isso que está em curso. O que está em curso nesse golpe, e é golpe por quê? Porque impeachment sem crime não é impeachment, é golpe. Isso incomoda muito a eles, mas essa é a verdade nua e crua. Agora, além disso, o que eles objetivam? Parar a Lava Jato, acalmar a Lava Jato, é isso que eles querem. Só que, pelo que nós estamos percebendo, o que está sendo desnudado hoje no Brasil é o sistema sistêmico de corrupção. Um sistema sistêmico que ocorre, eu tenho dito muitas vezes isso, em todos os municípios. Então, essa investigação tem que continuar, mas não punir só alguns, punir todos. Agir de forma imparcial e atingir todos, absolutamente todos aqueles que praticaram isso. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que ontem, e eu já concluo porque temos oradores aqui aguardando para falar, mas ontem na manifestação, a presidente Dilma fez um pronunciamento que emocionou todas nós. E tenho certeza que não só todas nós que lá estávamos, mas todas aquelas que puderam assistir ao pronunciamento, senador Cristóvão, da presidente Dilma, feito no dia de ontem. E homens também, tenho certeza. E até acho que seria importante que mesmo aqueles que reprovam o seu governo, que não têm simpatia por ela, que procurem ler. Está disponibilizado na página do Palácio do Planalto. Porque quando a gente fala aqui da tribuna que nós mulheres, além de sofrermos a discriminação que a sociedade impõe aos despossuídos, aos trabalhadores, porque essa é a exploração. Senadora, eu não vou concluir nesse minuto, se puder. Além disso, nós sofremos uma discriminação por ser mulher. E a presidente Dilma, ela, com muita altivez, mas com muita altivez, ela enfrentou. Ela falou publicamente pela primeira vez de uma série de reportagens, de uma série de manifestações contra a sua pessoa, mas, sobretudo, em relação à revista Isto É dessa semana. Falou com muita altivez, falou com muita firmeza e falou coisas que nos tocaram tanto que eu faço questão de ler apenas 2 trechos, somente 2, de um pronunciamento longo. Eu concederei a parte a Vossa Excelência, mas acho que seria importante eu ler 2 trechos pequenos do pronunciamento da presidente Dilma. Quando ela se refere à violência de gênero, ela diz: digo a vocês que, como vocês, até um pouco mais estou indignada com a matéria da revista Isto É da semana passada. Demandei que a revista seja processada por crimes contra a honra e exigi direito de resposta. Essa revista vem sistematicamente mentindo, inventando, incitando o ódio e a intolerância. Produziu uma peça de ficção
para ofender a mulher e a presidenta. Na verdade, com o propósito de me ofender como presidenta, justamente por eu ser mulher. É um texto muito baixo, que reproduz um tipo perverso de misoginia, para dizer que, quando uma mulher está sob pressão, costuma perder o controle. Vejam, vem tentando, aliás, isto vem tentando ser feito há muito tempo, há muito tempo. Ninguém nunca pergunta a um homem, você está sob pressão? Você está nervoso? Não. Ninguém nunca pergunta isso a um homem e é interessante sinalizar. Mas é muito interessante também notar que, em relação à pressão, há duas hipóteses que eles levantam contra mim. Ela dizendo que há duas hipóteses que eles levantam contra ela. A primeira é que sou autista. Autista porque não reajo à pressão. E a segunda hipótese é essa que a revista levantou, que eu reajo a pressão com descontrole. Então, a mulher só tem duas hipóteses. Ou ela é autista, e a presidente Dilma, senador Lindbergh, relatando o seu respeito que tem com os autistas, mostrando o quão inadequado foi a forma de compará-la, tem sido pela mídia brasileira que publica essas questões. Ela diz o seguinte, que a mulher só cabe duas hipóteses, ou ela é autista ou é uma descontrolada. Acho que é um desconhecimento imenso da capacidade da mulher resistir à pressão, às dificuldades e às dores de enfrentar os desafios. E ela diz, eu tenho muito orgulho de ser mulher brasileira. Não me acho diferente das mulheres que, nesse país, resistem, batalham e lutam para criar os seus filhos, que lutam muitas vezes sozinhas, enfrentando toda a sorte de problemas e nem por isso se descontrolam ou se manifestam de forma que eles caracterizam erroneamente de autismo. E segue ela num outro trecho que leio e faço a conclusão. Quero dizer que eu estive 3 anos presa ilegalmente. Isso é a presidente Dilma falando. Quero dizer que eu estive 3 anos presa ilegalmente. Fui torturada. A prisão sempre é uma forma humilhante de tratar as pessoas e sempre mantive o controle, mantive sempre o eixo e, sobretudo, a esperança. Enfrentei, como muitas mulheres nesse Brasil nosso enfrentam, uma doença difícil. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início, mas eu sempre disse, enfrenta que você supera. Mantive o controle, mantive o eixo e, sobretudo, a esperança. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e, sobretudo, a esperança. Quero dizer para vocês, eu não perco o controle, eu não perco o eixo, não perco a esperança, porque sou mulher. E é por isso, porque eu sou mulher, não perco o controle, o eixo e a esperança, porque me acostumei a lutar por mim e por aqueles que amo. Amo minha família, amo meu país, amo meu povo. Sempre lutei e sempre continuarei lutando. Senador Lindbergh, sabe? E a presidente sabe que estava dizendo aquelas palavras, não apenas referindo-se a ela própria, mas todas nós mulheres que sofremos isso. Eu acabei de dar o exemplo desse cidadão demitido, que a primeira punição ele já obteve, a administrativa, ele tem que obter a punição penal, tem que ir para o cárcere, que é onde deve estar todos aqueles que espancam mulheres. Aliás, eu pergunto, por que feita a denúncia e com a lei Maria da Penha em pleno vigor, esse cidadão nunca sofreu pena? Era para ele estar preso já há muito tempo por tudo o que ele fez contra sua mulher. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh. Não, senadora Vanessa, eu só quero trazer um elogio, que Vossa Excelência é uma guerreira, Vossa Excelência é incansável. Nós todos estamos sofrendo muito com a situação que o país está vivendo. Nós estamos numa batalha aqui e vamos lutar até o último instante. Tenho certeza que vamos barrar esse golpe que está em curso aqui no país. E me impressiona, senadora Vanessa, a fragilidade dos argumentos, senador Telmário, que preside essa sessão. Eu li o relatório do deputado Jovair Arantes de cima a baixo. O problema é que isso não é discutido aqui. Ele faz o pedido em cima de 2 pontos. A tais pedaladas que tanto falaram se resumiu ao Plano Safra. De 2015. De 2015. Que é uma loucura.
loucura. Se tentar afastar um presidente da República, o argumento do Plano Safra, o Plano Safra existe há muito tempo. É uma política de crédito agrícola, você presta a juros mais baixos aos agricultores e o governo paga a diferença dos juros entre a taxa Selic e aqueles juros mais baixos. Então, o que é que se faz, senadora Vanessa? De 6 em 6 meses, o Banco do Brasil faz a contabilidade, não dá para ser imediato, porque eles queriam que fosse imediato, não dá para fazer imediato. De 6 em 6 meses eles fazem a contabilidade, a auditoria, e o governo paga aquilo. Isso é uma loucura. Tem que afastar uma presidente por isso. O artigo 3º da lei que criou o Plano Safra deixa claro que não é a presidente que determina, que controla aquele programa, são 3 ministérios, Fazenda, Planejamento e Agricultura. Não tem ato de ofício da presidência. Não tem dolo. É o Plano Safra. As pedaladas viraram só o Plano Safra, porque tem 2015. Porque tanto o presidente da Câmara quanto o relator, eles não colocaram fatos anteriores a 2015, porque tem um artigo da Constituição que proíbe. Aí depois, senador Cristóvão, créditos suplementares, 6 créditos suplementares, né? E dizem o seguinte, ele não podia ter editado esse decreto de créditos suplementares porque houve alteração na meta de superávit primário. Porque quando o governo já tinha mandado uma outra proposta, ele sabia que não ia cumprir a meta. Eu peguei aqui a relação de governadores, senadora Vanessa. Nós temos 14 governadores, esse sim tem problema em relação à lei orçamentária, que não cumpriram a meta, senador Cristóvão, que editaram decretos. O governador Geraldo Alckmin, em 2015, editou 31 decretos nas mesmas circunstâncias. Editar decreto não é criar gasto, é o remanejamento interno que é feito. Você vê, senador Cristóvão, foram 95 bilhões desses decretos. Desses 95 bilhões, 92,5 bi, criou um decreto de um lado e cancelava a dotação do outro. Aí sobrou 2,5 bi. Desses 2,5 bi, 700 bilhões foi pagamento de juros. Você sai da meta do superávit, fica 1,8 bi. Desse 1,8 bi, sabe o que houve? Tem duas coisas chamadas de excesso de arrecadação e superávit financeiro. De rubricas específicas. 70% disso, sabe o que é o caso que o senhor conhece? De universidades. Que as universidades têm várias atividades de extensão, de pesquisa, e as universidades jogavam tudo para as suas fundações. O TCU disse, não pode fazer mais isso, tem que ser explícito. Aí a universidade pediu, então, porque teve excesso de arrecadação, as universidades que têm autonomia, e o governo lançou um decreto, então, para isso, para as universidades poderem gastar. Então, não dá para falar aqui, como tem falado outros, eu vou votar pelo conjunto da obra. Não existe isso, isso é um processo político e penal. Você tem que ter o fato, você tem que ter a responsabilidade objetiva. Então, é impressionante como eu encerro falando o seguinte, aqui no Brasil se fala muito de cidadãos que estão acima da lei, né? No caso do presidente Lula, eu acho que nós estamos instaurando uma coisa seguinte, o presidente Lula está aquém da lei, aquém. Como se explicar a impossibilidade? Tem um outro princípio fundamental no Estado Democrático de Direito, que é a separação dos poderes, né? Aqui está o Rui Barbosa, que falou, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela você não pode recorrer, não tem a quem recorrer, né? No caso do presidente Lula, veja bem, a presidenta Dilma não pode indicar um ministro. O que é que diz a lei da ficha limpa para a administração pública? Sabe o que diz a lei da ficha limpa para a administração pública? Você tem que ser condenado de segunda instância. É igual para nós que somos candidatos. O presidente Lula não é condenado, pior, ele não é réu, ele não é nem processado, ele é só investigado. Então, senador, se for para ir a fundo nisso aqui tudo, todo mundo que tem investigação não podia ser candidato, porque teria um desvio de finalidade. Deputado que é investigado, ao se candidatar, estaria mudando o fórum. Isso é um absurdo completo. O que estão fazendo com o presidente Lula, eu volto a dizer, condução coercitiva. Ele não tinha sido intimado, o Lula está aquém da lei. Está aquém da lei. Pelo amor de Deus, eu vi, na época, a gente viu, isso aí é outra história que a gente viu na história em relação a Luiz Carlos Prestes.
Nosso Sobral lançou, o Luiz Carlos Prestes, lançou o Estatuto de Defesa dos Animais em relação à prisão, o modo como vivia Luiz Carlos Prestes. Em relação a Lula, eu volto a dizer, Lula está sendo tratado como um aquém da lei. Não é acima da lei, é aquém da lei. Já os tucanos são inimputáveis. Eu me impressiono muito. São inimputáveis nesse país. Chega! Eu trago aqui esse desabafo porque esse é o sentimento que nós estamos. Não sou só eu, não, senador Cristóvão. São milhares de pessoas do Brasil que estão indo para as ruas, que estão com esse sentimento. E, senador, é delação, Lindbergh, é vazamento seletivo, só para... Não só para essa linha de raciocínio, e as pessoas que não estão indignadas, é porque não tem o conjunto das informações, senador. Porque se tivessem, estariam também. É vazamento seletivo atrás de vazamento seletivo. Eu me lembro aqui, está aqui a capa da Veja, na véspera das eleições. Eles sabiam de tudo, Lula e Dilma. Depois, quando você foi ver o depoimento do Alberto Youssef, não tinha nada disso. Pelo contrário, o Alberto Youssef tinha citado outro candidato, senador Aécio Neves. Está aqui a outra delação do Delcídio, vazamento seletivo, só falaram um lado. Depois a gente foi ver, tinha um outro lado também. E agora a mesma coisa, para criar um fato nas vésperas da votação do pedido de impeachment. Então eu trago aqui esse meu desabafo. E alguém que está nesse momento aqui preocupado com o país também. Eu acho que nós vamos barrar essa votação do impeachment na próxima semana. E se barrar essa votação do impeachment, o senador Cristóvão tem discutido muito isso aqui, com razão. Senador Cristóvão, eu sempre respeito muito a senadora Vanessa, porque o senador Cristóvão é um que não fica só no fla-flu, dos dois lados. Ele pensa depois, ele tenta pensar soluções, saídas. E, de fato, a gente vai ter que pensar saídas, porque nós não podemos ficar nesse impasse para sempre, senador Cristóvão. Acontecendo o que acontecer, nós vamos ter que depois pensar o país, colocar os interesses nacionais acima de tudo. Temos que ter um nível de conversa mínima. Ou será que depois disso nós vamos continuar na mesma história? É outro pedido de impeachment. É outra discussão TSE. Aonde nós vamos parar? Porque quem está perdendo é o povo brasileiro. Quem está perdendo é o Brasil. O desemprego aumenta. Então, nós temos que, de alguma forma, dar um jeito de pacificar essa situação política aqui no país. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento dramático. Então, é importante trabalhar com esse momento agora, mas é importante também a gente pensar no dia posterior. É importante a gente conseguir criar algum clima para que a gente saia desse impasse que o país vive, porque é muito triste. Esse país já cresceu tanto, estava num momento tão... É muito triste essa situação que a gente está vivendo. E a desconfiança da população com tudo, né, porque está piorando sua vida. Eu vi uma pesquisa, 70% da população dizendo que todos os partidos, todo mundo está em... há um descrédito muito generalizado. Entendeu? Então, eu tenho ficado muito aqui em Brasília por isso. Às vezes, eu voltava quinta-feira para o Rio, mas eu estou fazendo questão de ficar sexta, estar segunda aqui, porque eu acho que é um momento que a gente tem que estar presente nesse parlamento, discutindo, tentando apontar soluções, porque, de fato, é um momento de extrema gravidade que a gente vive no país. Eu tenho sempre essa noção, senador Cristóvão, eu estou com isso há algum tempo, de que daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar reexaminando essas páginas da história, os dias que nós estamos vivendo aqui. Então, cada dia que a gente está vivendo tem sido, eu tenho certeza que tem sido muito importante nos rumos que nós vamos ter para a nossa nação, para o nosso país. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência pela valentia, pela combatividade cotidiana. Vossa Excelência não se cansa, Vossa Excelência é incansável. Quero te cumprimentar, Vanessa, aqui de coração, de quem te admira muito. Mas, senador Lindbergh, eu acho que Vossa Excelência tem sido um exemplo para todos nós. Vossa Excelência, como acaba de dizer, tem tido a coragem. Eu acho que o mais importante nesse momento é ter a coragem de defender não aquilo que acha certo, mas defender aquilo que é o certo, porque eu costumo dizer que palavras o vento leva, senador Telmário, mas os fatos não. Há problema de corrupção no Brasil? Há problema. Agora, a culpa é da presidente Dilma? É toda a presidente Dilma que fez isso? É óbvio que não, é óbvio que não. Então, nós precisamos, visto principalmente que a mídia brasileira, a imprensa brasileira só tem divulgado um lado, a gente tem que usar aquilo que nós dispomos, senador Cristóvão. O que a gente dispõe hoje são esses microfones. Apenas isso. Eu me preocupo muito com esse estado de beligerância que o Brasil está entrando. Olha, a gente vir aqui debater,
eu repito, é o exemplo do exercício da democracia. São opiniões diferentes que se sucedem na tribuna. Mas o que está acontecendo ali na casa vizinha não é isso, não. Agora o presidente quer convocar sessões de debate sábado e domingo. Por quê? Porque o relatório tem que ser votado segundo. Mas sabe qual é o real objetivo? É abrir um precedente que, segundo eles, lá no ano de 1991 foi aberto para colocar a peça do julgamento, do impeachment, num domingo. Num domingo, olhem a irresponsabilidade. Eu li na imprensa que o governador Hollenberg, nosso companheiro, nosso amigo, disse e se mostrou a sua preocupação que ele não tem condições de segurar sozinho, que vai pedir a ajuda das forças nacionais. A ajuda, porque no fundo o que eles querem é isso, eles querem através da mobilização de uma população que se norteia por aquilo que eles dizem, criar um grande fato, um grande evento para aí facilitar a aprovação do impeachment. Senador Telmário, Vossa Excelência. Então, eu queria aproveitar, porque hoje Vossa Excelência foi muito precisa, quando a Vossa Excelência fala que realmente hoje nós disponibilizamos para esclarecer melhor a sociedade de pouco espaço na mídia. E quando ela o dá, ela quer balizar a tua fala ou pautar a sua fala. E aqui nós podemos fazer esse esclarecimento. Eu vi esses dias aqui, numa terça-feira, o próprio presidente Renan franquear esse mesmo microfone. Tribuna. Essa mesma tribuna ao PMDB, ao atual presidente interino do PMDB, tentar explicar o inexplicável aí por quase 5 horas. Então, eu acho que hoje nós temos essa oportunidade também aqui de trazer essa informação. Na linha do que falou o senador Lindenberg, nessa mesma linha, era bom a gente fazer uma comparação. Veja você, Vossa Excelência, no início da fala, Vossa Excelência disse que teve um procurador, um procurador, o Ricardo, se não me falha a memória. Esse camarada que espancava a sua mulher, que mantinha ela em cárcere privado e que, em boa hora, o Conselho Nacional de Justiça afastou esse Douglas. Desculpe aí o Ricardo, porque o nome é Douglas. Eu sei que nem todo Douglas tem esse mesmo perfil, esse mesmo sentimento, esse mesmo procedimento. E um camarada, nesse sentido, que já demonstrava um desequilíbrio social, ele estava apurando denúncias contra o ex-presidente Lula e negando as informações para a legítima defesa, que é legítima, é garantida em lei, era cesseado dessas informações para a sua defesa, mas ela vazava de forma seletiva para a mídia para inflar a população, se revoltar contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma. E nesse sentido, senador Cristóvão, eu me lembro de uma fala de Juscelino Kubitschek. Quando, da ditadura, que Juscelino, muitos foram exilados, etc., etc., Juscelino disse que chamavam ele para depor 2 vezes por dia. Um sargentão, o negócio chamava ele ficava lá sentado. O ex-presidente, aqui, ele vinha, sentava numa sala, passava o dia inteirinho, uma manhã inteira. Aí dizia para ele: Juscelino, você volta à tarde, que não deu de fazer a oitiva contigo hoje de manhã. Aí ele voltava à tarde. Aí, à tarde não dava. Juscelino, volte amanhã. Então, ficaram maltratando, ficaram fazendo uma tortura psicológica, a troco do nada, que não provaram nada contra Juscelino Kubitschek. Nada. Depois a história reconheceu que foi, sem nenhuma dúvida, e é um dos melhores presidentes da história brasileira. Mas esse homem viveu momento de tortura, de amargura, né, de verdadeiro ato desumano ao presidente Juscelino Kubitschek. E eu vejo a história se repetir, coisa que eu não acreditava mais. A história está se repetindo com relação ao ex-presidente Lula. Imagine só, o judiciário hoje saiu do seu papel, ele cria leis, ele obriga o executivo a gastar, ele diz que o executivo pode ou não pode colocar. Quer dizer,
Ninguém manda mais, ninguém entende mais. O legislativo perdeu o seu papel. Quando o judiciário determina que o executivo tem que gastar, quem faz isso é o legislativo nas leis orçamentárias. Sabe, começa a acontecer uma série de coisas que os poderes estão avançando os seus limites um do outro, de ordem que a gente não sabe mais qual é o caminho a percorrer. Mas essa casa tem muita responsabilidade por isso. Porque aqui pessoas citadas em corrupção são relatores únicos, são membros de comissão de ética, membros de comissão de justiça. Pessoa quanto mais em denúncia de corrupção, aqui ocupa os cargos mais importantes. Eu sei que o senador não pode ser senador pela metade, mas a justiça está lenta na apuração de determinadas coisas. E o presidente Lula, eu queria só concluir a minha fala, senador Lindenberg, eu queria fazer essa fala no sentido que hoje a população está tão querendo uma resposta, tão revoltada contra a corrupção, que demoniaram a presidente Dilma e o presidente Lula para ser o responsável. Se tirar a Dilma, parece que a corrupção no país se acabou. Esquecem eles que hoje, se a água está chegando no pescoço de muitos citados da corrupção, é porque a presidente Dilma, hora nenhuma, cesseou o direito do Ministério Público, hora nenhuma impediu a Polícia Federal de agir dentro da sua legalidade, hora nenhuma atrapalhou o Judiciário. Nunca se apurou tanto e está se apurando. Isso a gente sabe, Vossa Excelência colocou bem aí. Por trás dessa falácia de que é preciso combater a corrupção, que é um outro grupo totalmente envolvido. Hoje eu li o jornal Estadão, o atual presidente interino do PMDB, citado até o pescoço em corrupção, está já distribuindo cargos, oferecendo cargos. A mídia não critica. Eu não vejo o Jornal Nacional falar isso. Fala da Dilma, fala do governo. E não fala de quem quer derrubar a Dilma, que está praticando, se é que está praticando, os mesmos procedimentos. Mas eu queria só concluir e dizer, então, acho que como a presidente Dilma está demoniada pela mídia e o presidente Lula, as pessoas entendem que se tirarem eles dois, bate-se palma, bate-se palma. Isso me lembra quando cria esses grupos de extermínio, quando cria essas milícias, que a população disse, ai, da graça que chegou aqui um herói. Estão acabando os bandidos, os marginais, os assaltantes. Graça, olha, ontem a milícia matou não sei quando. Ai, a população carente de uma resposta lenta da justiça, bate palma. Amanhã, que hoje aparentemente é por uma boa causa, amanhã essa mesma milícia mata um inocente, um filho da comunidade. Aí todo mundo chora. É isso que nós temos que estar atento. Hoje estão batendo palma alucinadamente para tirar a presidente Dilma e prender o ex-presidente Lula. Fizeram isso com o Juscelino. A história reconheceu que foi um grande erro. E hoje estão batendo palma para prenderem eles. Amanhã, essas mesmas leis que estão sendo rasgadas, que não estão dando o mesmo direito, estão rasgando para poder tirar a presidente Dilma e talvez antecipando uma prisão do ex-presidente Lula, pode acontecer com a própria família que hoje aplaude. Eu queria só fazer esse alerta, que às vezes a mídia não coloca isso, naturalmente, numa sequência nesse raciocínio do senador Lindenberg. Obrigado. Eu agradeço. Senador Cristóvão, tá? Agradeço e acho, senador Telmário, que Vossa Excelência, talvez entre todos nós, é que tem a capacidade de falar de uma forma muito simples, que a população compreende perfeitamente o que está acontecendo. E isso é muito bom, isso é necessário nos dias atuais. Nessa linha, só nessa linha, quando eu sentei aqui, os meus assessores vinham com relatórios totalmente culto. E eu falei, não faça isso não, porque eu fui eleito falando a voz do povo. E eu faço questão de transformar uma linguagem mais aculturada numa linguagem mais coloquial, que seja mais fácil de as pessoas entenderem, porque eu fui eleito conversando com o povo. Eu nasci na humildade, sou filho de um empregado doméstico, um vaqueiro, e foi nessa linguagem que eu cheguei a senador e derrotei os corruptos do meu estado. E sem dúvida nenhuma, não só o povo de Roraima, mas eu acho que
todas as pessoas que acompanham os trabalhos dessa casa têm por Vossa Excelência uma profunda admiração, senador Telmário. Não só pela forma de Vossa Excelência se pronunciar, se manifestar, mas pela justeza na sua conduta. Eu que sou lá do estado vizinho, conheço muito bem Vossa Excelência de muito tempo, sei quanto resistiu contra vários governos autoritários de Roraima e muitas vezes contribuindo conosco lá no estado do Amazonas. Senador Cristóvão. Senadora, eu quero tocar, aproveitando a sexta-feira, tocar algumas coisas. Primeiro, algo que falou o senador Telmário. De fato, nós estamos sem moral para tomarmos certas posições nessa casa. Isso é verdade. Mas vamos ter que tomar. Então, não é questão de fugir diante disso. Mas tem pessoas que estão sob judiciaria e tomando posições, defendendo coisas. É verdade, na Comissão de Ética, em diversas comissões. O próprio presidente da Câmara de Deputados, que é quem agiliza ou não o processo que ele quer, dificulta o processo dele. Nós estamos sem moral. A gente precisa reconhecer isso, mesmo na hora de votar por obrigação. Segundo, em relação ao senador Lindbergh, a quem eu acabo de dar um presente aqui, aliás, dois, mas um especialmente. O senador Lindbergh, senador Vanessa, sempre fala aqui que a gente precisa estar de olho no que a história vai dizer de nossas posições. Eu até sugeri que a gente escrevesse ali em cima, lembre-se da história. E eu dei para ele um livro meu, que já tem uns 10 anos, em que eu analisei os discursos aqui no Senado durante os 10 dias de debate da Lei Áurea. E está lá os escravocratas defendendo a escravidão. Então, a gente pensa que se esquece, mas sempre vai ter um senador, como eu fiz nesse caso, para se lembrar dos nossos discursos aqui. Senador Cristóvão, eu estou fazendo o mesmo trabalho, mas em relação ao voto feminino, que foi uma luta um pouco semelhante ótimo. Também. E aí eu quero dizer o seguinte, em relação a isso. O presidente Lula precisa dizer um detalhe. Ele, não estou aqui defendendo a posição da justiça, porque eu critico aqui a nossa promiscuidade com a justiça. Judicializar é um pouco de promiscuidade, mas foi porque se suspeita de que a nomeação foi para obstruir a justiça, dando-lhe a proteção da imunidade ministerial. É o argumento que se diz. Então, é preciso analisar se, de fato, pode-se considerar que houve ou não essa obstrução. Estava na cabeça da presidente, como é que a gente entra na cabeça da presidente? Mas é isso. Agora, o que eu queria mais era sobre a ideia da coragem. Eu estou de acordo, que a senhora é uma mulher corajosa. Até pela firmeza, como o PCdoB não abriu mão de muitos dos seus princípios, embora se adaptando à realidade de hoje. E isso é fundamental. Ninguém é comunista se não se adapta dialeticamente às contradições novas que vão surgindo. Mas hoje, senador Lindbergh, precisa de coragem também para você dizer: eu só vou manifestar o meu voto quando chegar aqui o processo, quando eu tiver acesso às peças de acusação, às peças de defesa. Porque aqui não seremos só políticos, seremos um pouco juízes também. Eu discordo dessa ideia de que impeachment é só política. Se fosse, não precisava o presidente do Supremo presidir, não precisava tantas decisões complexas que a gente fala. E hoje, você adiar a opção entre impeachment ou não impeachment tem sido visto como algo absurdo, negativo, murista, em cima do muro. Eu tenho a impressão que nunca o Brasil, talvez nenhum país, tenha estado tão ligado na política quanto o Brasil hoje, mas, ao mesmo tempo, tão despolitizado. Porque a política é entre uma posição ou outra, como um jogo de futebol, que ficou aqui já comum chamar de Fla-Flu. Né? Como eu sou pernambucano, podia chamar esporte náutico, aquela disputa que a gente tem entre times. Pois bem, eu vou continuar tomando o tempo necessário para fazer a minha escolha, porque as opções eu acho que não são boas, e o Lindbergh tocou nisso quando falou dia seguinte. Eu acho que a continuação do governo Dilma, se ela não mudar radicalmente na maneira de fazer o governo, como eu tentei,
diversas vezes, indo até lá no Palácio do Planalto, vai ser um governo desastroso. Eu não acho que o fato da gente tirar Dilma e colocar o Temer, salvo um alívio momentâneo no começo, vai mudar muito. A gente precisa fazer um impeachment do modelo social, econômico e político que esse Brasil tem, com a reforma política, com a reforma na economia, reforma, não só crescimento, como alguns estão defendendo, com a reforma no social, não só Bolsa Família, mas a emancipação do povo, que para mim só vem da educação. Outros acham que vem do crescimento econômico. Muito bem, aí é uma tática, mas a estratégia é conseguirmos a emancipação. E tudo isso, a meu ver, também entre o que falam que é um golpe contra a Constituição, outros falam que é um golpe contra a República continuar aí esse governo. Se houver crime, é um golpe contra a Constituição também manter a presidente Dilma, se houver convicção de que houve crime. Até porque, como não houve assassinato, você não tem a prova cabal. A não ser que diga o Tribunal de Contas fez. Não, o Tribunal de Contas, ao manifestar o que ele chama, não sei se ele chama de crime ou não, ao manifestar as pedaladas, está fazendo... Crime de responsabilidade. Mas está fazendo como um policial, que diz, olha, foi isso, mas o juiz vai ter que ver ainda. Ninguém condena um réu pelo que a polícia diz, mesmo que seja prova e constatado. Quem condena é o tribunal, é o júri, é o juiz, que somos nós aqui. Hoje está difícil você ter essa posição, de que vamos fazer o que for preciso pela República dentro da Constituição. Veja bem, pela República, senhor Lindenberg, é pensar o dia seguinte, aí é a República. Pela Constituição é decidir se deve ou não caçar presidente, que é uma coisa grave, o senhor tem razão, a história vai cobrar quem votar erradamente. É caçar, o impeachment é uma cassação legal, se for dentro de tudo que a Constituição diz, de acordo com os artigos da Constituição que prevêem crime. É preciso uma certa coragem hoje para mim e outros colegas aqui que temos ficado sem essa posição e defendido o que eu acho que a gente vai ter que fazer em qualquer momento, seja em 18, como já está previsto, ou antes, que é a eleição. As ruas permitem ao povo manifestar sua raiva, sua indignação, seu desconforto, mas as ruas não permitem ao povo se encontrar numa proposta nova. É a urna que faz isso. A rua divide positivamente, a urna une positivamente. A gente vai ter que ir para as urnas. Isso que está aí não vai ser resolvido com impeachment ou sem impeachment, mas sim com uma nova eleição. Ou em 18, que o país suporta, a história do país vai ter séculos, não são 2 anos que vão destruir o país, vai ter muito sofrimento, ou antes, se nós conseguíssemos que o parlamento fizesse uma reforma com a aceitação da presidente Dilma e do vice-presidente Temer, porque senão eles entram na justiça. E aí não adianta a gente ter aprovado, mesmo com 2/3 ou com 100% dos votos, vai depender de um juiz, o que eu acho péssimo, porque a gente deveria ter o máximo de decisões tomadas politicamente. Eu quero só chamar a atenção disso. Aqui tem alguns que estão tendo a coragem de levar pancada dos 2 lados, porque insistem em dizer, eu vou continuar pensando. Vossa Excelência não tem levado pancada não, senador. Vossa Excelência sabe que não, mas aqui é bom levar também. O um... senador Moca, um dia desse, estava aqui dizendo... Todos têm um sentimento de respeito profundo a Vossa Excelência, que vota de acordo com suas convicções. E a Vossa Excelência está certo, senador. Ótimo. Se não está convencido, o que não dá o que não dá, senador Cristóvão, é para fazer o que eles estão fazendo, tentando arrumar um crime onde não tem. Vamos, senador, raciocinar juntos. Vossa Excelência lembra, no início do ano passado, qual era a primeira razão, aliás, primeira e única, senador Lindenberg, do impeachment protocolado ali, por essas mesmas pessoas, pedaladas. Pedaladas. Aí nós começamos a debater e explicar o que eram pedaladas. Aí foram os líderes do próprio PSDB que disseram, olha, concordo, acho que até pedalada não é crime. Concordo, acho que não é. Mas o decreto aí
Esqueceram um pouco as pedaladas e vieram com os decretos. Então, senador, eu quero dizer que, até por a gente estar na Comissão de Assuntos Econômicos, o que a gente tem que analisar é friamente, mesmo tendo lado, mas como Vossa Excelência diz, eu concordo, analisar a lei friamente. Está aqui o jornal Folha de São Paulo, acho que é jornal Folha de São Paulo, deixa eu ver a data aqui, do dia 6, antes de ontem, várias pessoas vieram a essa tribuna para falar sobre a matéria do jornal. E isso que está no jornal, a gente tem debatido muito nessa casa, sobretudo na Comissão de Assuntos Econômicos, com representantes do Tribunal de Contas da União, com representantes da Advocacia Geral da União, com representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, com os ministros, com todos. E, senador, qual era? Está aqui, ó. Aqui o mapa, está aqui o gráfico. Fernando Henrique Cardoso fez as tais das pedaladas. Presidente Lula fez as tais das pedaladas. Qual foi o problema da presidenta Dilma? Em 2014, ampliou muito as pedaladas. Mas embasada em quê? Embasada não só na lei, não só nos decretos, nas resoluções, mas no próprio entendimento do Tribunal de Contas. Escrito, senador Lindbergh, escrito que isso não é empréstimo, não é operação de crédito, isso não é crime. Aí, em 2014, óbvio que cai a arrecadação, a presidente tem que usar mais esse dispositivo que é contábil, é um mero dispositivo contábil. Isso aqui não é corrupção, não. Isso aqui é o jogo de dinheiro entre a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES e o órgão do governo. Não é? E o Ministério do Planejamento é um jogo contábil. Então, é óbvio que se a crise faz com que caia a arrecadação, esse jogo contábil aumenta. Mas aí veio o Tribunal de Contas e agora não pode. Quando disse agora não pode, o governo corrigiu e diminuiu. Tanto que em 2015... Então, o tribunal disse que não podia, mudou o entendimento em outubro de 2015. De 2015. Vale dizer, senador Cristóvão, que o que a gente está discutindo de pedaladas só foi aceito o ano de 2015. Foi num caso fático só do Plano Safra. Foi isso que o relator Jovair Arantes colocou. O que eu chamo a atenção, senadora, desculpe interromper, é dizer o seguinte, que as contas de 2015 não foram nem analisadas pelo TCU, nem por esse Congresso. Tanto é que na hora de colocarem lá, só acharam esse Plano Safra. Acharam mais nada. Até porque depois da mudança do entendimento em 2015, o governo, em 2015, pagou tudo no ano. Então, quando a gente fala da fragilidade, é que, de fato, é muito frágil. Então, eles não podem mudar. Seguinte, se eles quisessem o impeachment, eles tinham que começar tudo de novo. Apresentar um outro pedido, mais bem fundamentado, porque esse é de uma fragilidade impressionante. E é frágil, senador Cristóvão, porque não tem crime. Eles próprios, o líder do PSDB daqui, sentado na primeira fileira, eu me lembro como se fosse ontem. Não, tudo bem, até pode não ser, até acho que não é. Pode não ser, acho que não é crime pedalada fiscal. Não é crime, não caracteriza crime de responsabilidade fiscal. Mas tem os decretos. Aí vamos debater os decretos também. Só que a população não tem conhecimento disso, não chega a isso. A população acha que as razões são outras, e não são outras. Vossa Excelência, senador Cristóvão, tem a firmeza e eu acho também a coragem de ser muito sincero e de falar as suas dúvidas publicamente. Então, veja, eu concordo com Vossa Excelência. O julgamento ele é político porque acontece numa casa política. O parlamento é um poder político, é a casa política, mas o julgamento é técnico. Nós estaremos, na hora de julgar, nós tiraremos as nossas roupas de parlamentares, senadores, deputados e vamos vestir a toga. Seremos os juízes, mas aqui eles não dizem isso, não. Aqui, e a Constituição Federal é que diz, mas aqui não, é político, julgar porque não dá mais certo. E acho que a preocupação ela é justa. Eu tentei falar isso ao presidente interino do PMDB quando ficou por mais de 3 horas aqui. Senador Romero, vamos lembrar dos fatos, porque quando a crise começou, o impeachment começou com essas pedaladas e depois mudaram, aí muitas pessoas, parlamentares, diziam, não vão abrir o processo de impeachment e vamos decidir, porque nós precisamos virar a página. Decidido, vamos seguir. Aí, decidido, se eles ganharem, ganhou. Se não ganharem, eles têm que vir para cá. Eles têm que estender a mão. E não é estendendo a mão
e puxando com a outra. Não é esse tipo de mão estendida que nós precisamos. Nós precisamos que todos estejamos envolvidos em superar essa crise, que é o que importa para o povo. E veja como é complexo o assunto. É isso que é difícil a gente trabalhar na complexidade. Daí a importância da educação. Daí a importância. Veja bem como fica complexo. As pessoas dizem que se fala difícil. Nós temos pessoas que querem o impeachment para arrumar a casa. Tem, sim. E outros para tomar o poder. Agora, mesmo para arrumar a casa, num processo republicano, presidencialista, teria que esperar a data da eleição. Mas, ao mesmo tempo, nós temos indícios de que houve esse crime, por exemplo. Aí diz, mas outros cometeram, inclusive governadores. Por que é que os outros não se levantou? Em parte, porque a República ia bem. Na época do Lula, crescia a economia, o presidente era um dos personagens mais importantes do mundo inteiro. E porque os tribunais de contas não entendiam isso como crime. Também. Por isso. E pode-se dizer também que era pequeno. Agora, a República não vai bem no crescimento, na violência, no descontentamento, nas consequências dos erros de política econômica, nas consequências da condução da eleição, da campanha, com muitos erros, de promessas que não seriam cumpridas. A República não vai bem. As pessoas querem mudar. Outros querem tomar o poder. Não é a mesma coisa. Só quem tem que mudar para o bem da República, respeitando a Constituição. E aí que entra uma dificuldade. Porque, neste momento, se conflita, provavelmente. Até porque se conflita a legalidade com legitimidade. Legitimidade é a República, a legalidade é a Constituição. O ideal é que isso flua para sempre bem. Tem um descontentamento? Mas é um descontentamento que a gente espera a eleição. Mas quando o descontentamento fica muito forte, as pessoas não querem esperar. Isso que faz difícil. E essa dificuldade, assumi-la, exige uma certa coragem. É como você entrar num campo de futebol e dizer que não torce por nenhum dos dois times ainda. Vai ver qual é a cor que ele gosta mais, vai ver quais são os jogadores que ele atrai mais na sua arte. É isso. Nós estamos num processo, para mim, de refletir, de analisar e os interesses da República com respeito à Constituição. A Constituição tem suas regras. Rasgar a Constituição é muito perigoso. Como disse o senador Telmar, em relação a crimes que o policial pode cometer hoje contra um bandido, amanhã é contra seu irmão. É muito perigoso tolerar essas rupturas. Ao mesmo tempo, tem indicações, por isso eu sou favorável a abrir o processo de impeachment. Isso eu sempre fui favorável. Abrir o processo, sim, porque há suspeitas, há indícios, o Tribunal de Contas se manifestou, vamos analisar o que o Tribunal de Contas diz, não balançar a cabeça a favor automaticamente. Então, é um processo que devia ter mais debate e não tem tido. E aí eu concluo, para não tomar mais seu tempo, que nunca se discutiu tanto política e nunca fomos tão despolitizados. Porque deixamos de discutir o desemprego, a inflação, que, aliás, caiu. Eu não vi o senador Lindenberg falar nisso ainda. Eu tomo iniciativas aí, os últimos indicadores, a inflação caiu. Deve ficar na meta esse ano, que é um dado positivo. Espera aí, já botou o tempo. Nós temos uma quantidade de indicadores que exigem uma reflexão política da sociedade brasileira, e não estamos fazendo, porque estamos presos apenas ao dia da votação do impeachment ou do não impeachment, e não, e o senador Lindenberg tocou aqui antes, o dia seguinte, o ano seguinte, a década seguinte, o século seguinte, como pelo menos na China eles trabalham. Para nós seria ridículo falar em século seguinte, mas década sim. A gente deveria politizar o futuro, e não estamos politizando o futuro, estamos só disputando o presente. Esse é o medo, é isso que se chama fla-flu, que a gente não está conseguindo se livrar dele. E é importante o impeachment para poder se livrar disso e tentar entrar numa nova fase, com a presidente Dilma, com o presidente Temer, até uma nova eleição, que por mim a gente anteciparia 18. Mas, se não der, dentro da Constituição, com respeito às leis, inclusive aos dois que têm mandato, o Brasil sobreviverá até 2018. Eu agradeço, senador Cristóvão, e a minha preocupação, nesse momento maior, é com, como disse o senador Lindbergh, Vossa Excelência, o day after. É depois.
porque os indicativos que nós estamos tendo é que eles não vão sossegar se não derrubar a presidente Dilma. Isso é muito grave. E é exatamente essa atitude insana, derrubar ela de qualquer jeito, que faz com que a gente diga, e diga com muita consciência, e diga com muita segurança que o que está em curso no Brasil, e Vossa Excelência espera mais tempo para analisar, espero que tenha condições de chegar à conclusão que esse impeachment não é impeachment, é golpe, porque não tem crime caracterizado, não tem crime. Então, eu acho que o senador Lindbergh fez uma parte, não me lembro quem aqui, mas aquilo me tocou muito, senador Lindbergh, a forma como reagiram à parte de Vossa Excelência. Porque eles estão criticando agora, dizendo o seguinte, que o governo está comprando votos para barrar o impeachment. Eu quero dizer, se aparecer uma prova de que o governo está comprando votos para barrar o impeachment, eu saio dessa luta imediatamente. Imediatamente. Que o governo está comprando votos. É isso que eles têm dito. Aí o senador Lindbergh reagiu e disse o seguinte, isso aconteceu, não é agora que está acontecendo, isso aconteceu lá na reeleição do Fernando Henrique. E com provas, senador Cristóvão. Eu não sei se vai chegar a tempo, mas não chegar no meu pronunciamento, chega no de vocês, que eu vou sentar e vou fazer a parte. Eu estou com capas da época de todos os jornais, mostrando senadores, deputados que confirmaram, da minha região, foi a maior quantidade de deputados. E o atual líder do DEM na Câmara hoje era quem coordenava um grupo importante, pagava, inclusive, aos deputados. Então, não é invenção. Aí eles ficam querendo distorcer. Não, a história... E falar de corrupção, pelo amor de Deus, o que está acontecendo agora lá no estado de São Paulo? Por isso que eu estou dizendo, a corrupção é generalizada. É o sistema que nós precisamos reformar. Mas eles não querem reformar o sistema, não querem, porque esse sistema serve a eles, serve ao grande capital, não serve ao povo. Então, a gente tem muita dificuldade, senador Cristóvão. Por isso que a gente diz, meu partido, o PCdoB, participa do governo desde a primeira hora que o presidente Lula se elegeu. Tem falhas, tem erros? Muitos. Muitos. Problemas? Muitos. Talvez devia ter sido um governo diferente, mas se fosse um governo muito diferente, eu não sei se a crise que nós estamos vivendo hoje, nós já não teríamos vivido há 8, 10 anos atrás, logo no começo, porque a sociedade que a gente tem, a elite, resiste muito a reformas. Elas não querem abrir mão de nada, de absolutamente nada. Então, eu não sei se o governo fosse um governo mais incisivo, a gente não teria vivido a crise que estamos vivendo hoje lá atrás. Só que a crise que a gente vive hoje é eles tentando carimbar o governo como o governo corrupto. E não está correto isso. Corrupto é o sistema, a corrupção faz parte do sistema. Tem que investigar e tem que punir. E olha... Eu não quero que a gente analise o que está acontecendo hoje daqui a uns 10 anos, do ponto de vista de relembrar o que de ruim aconteceu. Eu quero o contrário, que a gente lembre o que de bom aconteceu e que nós conseguimos derrotar essa visão equivocada, essa visão golpista, essa visão absurda, porque em todos os períodos da história, são 2 elementos que tocam a população, é a crise econômica e a corrupção. O que está acontecendo com o presidente Lula, Vossa Excelência fala, mas hoje foi divulgado que o Procurador-Geral da República, doutor Janot, apresentou um novo parecer em relação ao presidente Lula, porque ele tinha apresentado um parecer, acho que no dia 28 do mês passado, dizendo que não havia óbice para o ex-presidente Lula assumir o ministério. Hoje ele apresentou o outro, dizendo que o presidente Lula não deve assumir o ministério. Só que no parecer passado, o que ele disse? O Procurador-Geral Janot. O Procurador-Geral Janot, e eu procurei conversar com várias pessoas ligadas ao Ministério Público que eu conheço, ao mundo jurídico, porque eu procurei entender qual era a decisão dele. E as pessoas diziam, eu também não entendi. A decisão dele do dia 28 é o seguinte, não há nenhum óbice, o presidente Lula pode assumir o ministério. Agora, ele vai continuar respondendo no Fórum de Curitiba. Que tal? Como se não existisse uma lei que determinasse qual é o foro de cada um. O foro dos deputados, dos ministros, do presidente da República. E agora ele volta atrás.
e diz não pode de jeito nenhum. Mas aonde que o presidente Lula está condenado? E olha, isso tudo está acontecendo muito rapidamente, enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, que é réu, e isso não é coisa menor, porque eu ouvi, quando nós levantamos o problema de Eduardo Cunha, disseram isso é coisa menor. Não é coisa menor, porque ele é parte, como diz o deputado Paulo Pereira, da Força Sindical, como ele diz, o impeachment só anda por causa do presidente Eduardo Cunha. Ele, sim, que é réu. Contra ele pesa não só denúncias, mas há provas fartas do envolvimento dele em vários processos de corrupção. Então, nós não estamos querendo justificar os atos do governo, que é o que a gente ouve na rua também, lembrando a corrupção do passado. Não, eu repito, nós queremos a investigação, queremos a punição de todos. E o senador Telmário lembrou com muita propriedade. Eu acho que um ponto importante nesse debate é o fato de que, pela primeira vez, na história da República, nós estamos tendo uma operação de investigação desse porte. Porque se a presidente Dilma tivesse botado a mão, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez, não tinha essa investigação de jeito nenhum. Concede só. Foi interessante ver o seguinte, na semana passada, um dos procuradores daquela operação Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando, ele deu uma declaração na Associação Comercial, não, na Câmara do Comércio Americana, não sei. Ele deu uma declaração dizendo Câmara do Comércio Americano. Deu uma declaração dizendo o seguinte, de fato, a gente tem que reconhecer que esses governos do PT não interferiram em investigação, diferente do que acontecia antes nos outros governos. Isso foi falado pelo procurador Carlos Fernando. Eu sempre aqui repito que no governo Fernando Henrique Cardoso houve 48 operações da Polícia Federal em 8 anos, 6 por ano. A média subiu para 250 com Lula e Dilma. Falo também do engavetador geral, que era o Geraldo Brindeiro. Fernando Henrique nomeou o 7º mais votado. A partir do governo Lula, sempre foi nomeado o mais votado. Agora, é importante. Eu, quando dava esses dados aqui, as lideranças do PSDB combatiam, contra-argumentavam. Essa posição do procurador da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando, é muito importante. Que ele dizia isso, inclusive, sobre um eventual governo Temer. Ele dizia, espero que a gente não retroceda ao que acontecia antes dos governos do PT. Então, eu só queria ilustrar com esse fato. E é bom, porque não somos nós que estamos falando. É um dos procuradores que coordena toda a Operação Lava Jato. Então, não há nenhuma invenção de nossa parte quando a gente diz que essa trama do golpe, ela tem como objetivo, primeiro, retroceder em todas as conquistas que nós tivemos, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais. Olha a luta para a gente implantar a lei de cotas. E não é só cota de racial, cota de gênero, não, é cota social. Cota social. Imaginar que lá no interior do meu estado, senador Lindbergh, nós íamos ter uma faculdade de medicina como está sendo construída, isso era inimaginável, não é? Então, agora, pela cabeça deles não devia ter mesmo, porque não tem qualidade. Veja, então, não somos nós que estamos dizendo, é o próprio procurador, porque no passado era assim, não tinha uma CPI que vingava a compra de votos do Fernando Henrique, que, aliás, essa sim foi uma mudança de regra no meio do jogo. Essa sim foi uma mudança que poderia vigorar para os outros e não para ele, que foi eleito presidente da República sem que a legislação permitisse a reeleição. Então, ele poderia até ser aprovado, mas para valer para os próximos, não. Ali só para ele, entendeu? Então, na época em que eles governavam o país, será que as pessoas acham que não existia isso tudo que está sendo exposto agora? Existia, só que não era exposto, porque investigações não eram feitas, porque o Ministério Público não investigava, e muito menos a Polícia Federal. Aí tem gente que diz, mas o ministro não pode dizer que se sentir cheiro de vazamento, fazer alguma coisa. Ele pode, ele deve, ele tem que fazer. Porque se a gente vive numa democracia, num Estado de Direito, a primeira coisa que tem que ser respeitadas são as leis e, sobretudo, a nossa Constituição Federal. Então, eu concluo, senadores, dizendo aqui, repetindo... está aqui, chegou a Folha de São Paulo, mas eu vou dar para Vossa Excelência, porque foi Vossa Excelência, está aqui, deputado conta
que votou pela reeleição por R$200 mil. R$200 mil. O deputado Ronivon Santiago, lá do estado do Acre. Está aqui, ó. Lá do estado do Acre. E o governador, à época, do meu estado, era um dos coordenadores. Era um dos coordenadores do pagamento, por isso que eu digo. Não adianta querer vir inventar, ficar aqui dizendo que o governo está comprando voto. Aonde que o governo está comprando voto? Não é bem comprar voto, o problema é dos cargos. Mas veja, cargos, participam e ocupam os cargos as pessoas que estão no governo. E se tem cargo vago, seria um crime mantê-los vagos. Seria um crime. Não é? Então, eu acho que a gente tem que continuar esse nosso diálogo, mas a minha preocupação, senador Cristóvão, é com o final de semana outro, porque tudo está armado. Eles querem fazer reuniões da comissão neste final de semana para justificar que a votação do impeachment no plenário da Câmara tem que ser no domingo. No domingo. Isso é um caso muito grave. Aí nós teremos o programa do Faustão, nós teremos as pessoas vindo para cá e uma verdadeira praça de guerra. Acho que o exemplo está aqui. Apresenta uma versão falsa de um problema ligado à terra no Paraná, onde pessoas ocupam terra que a justiça já disse não são daqueles proprietários que se dizem, que se afirmam donos. Aí a imprensa muda tudo, divulga tudo errado, tentando dizer que são os trabalhadores da agricultura, trabalhadores familiares, os violentos, enquanto na realidade eles foram vítimas. Mais de 20 pessoas foram feridas. 2 mortes, gente. Não pode. A gente não pode continuar permitir que façam no Brasil o que está sendo feito, porque isso é grave. Se a gente já tem muitos problemas, a tendência é que esses próximos dias esses problemas se amplifiquem. Muito obrigada.